Ela também está com a gente lá em Brasília, está na expectativa para essa cerimônia que começa às 9h30 da manhã, horário de Brasília. Justamente, Isabel Mega vai aparecer aqui conosco? Vai, está aqui ela. Isabel Mega, para a gente falar sobre o início dessa agenda, desse cronograma aí na capital federal para lembrar esses ataques criminosos. Temos logo na abertura a entrega dessas obras que foram vandalizadas nesses ataques. Como o Pedro colocava para a gente, um trabalho minucioso e também custoso. A gente está falando aí do empenho de mais de 2 milhões de reais. Carol, são 2,2 milhões de reais a partir de um vínculo que foi firmado pelo IPHAN com a Universidade Federal de Pelotas para o restauro de 20 obras. No total, 21 obras vão ser reapresentadas, elas voltam oficialmente hoje aos acervos da Presidência da República, depois de 2 anos do 8 de janeiro de 2023. Então, a primeira parte desse evento aqui no Palácio do Planalto vai ser para a reapresentação dessas obras de arte. Falando um pouquinho sobre esse custo, né, Carol? Esse custo é basicamente ali o custo para você bancar esse projeto de uma universidade pública que tem ali um trabalho muito primoroso em relação ao restauro de obra de arte. É um trabalho de minúcia, é um trabalho ali que tem que realmente olhar detalhe por detalhe e que esse dinheiro também englobou ali ações com núcleos educativos em relação a patrimônio público, Carol, porque o que foi destruído aqui no 8 de janeiro não é de um governo ou de outro, o que foi destruído é patrimônio público, é de todos nós, é por isso que esse custo total que o Pedro estava chamando a atenção e que eu faço esse recorte de 2,2 milhões de reais em relação às obras de arte, é um custo que recai para todos nós depois dessas ações de vandalismo. A gente preparou uma tela, então, para ilustrar um pouquinho do que são essas obras de arte. Esse custo de 2,2 milhões de reais, Carol, ele não engloba o famoso relógio de Balthasar, que é um relógio suíço, só existe uma cópia no mundo que fica justamente na Suíça. Esse relógio chegou aqui ao Brasil pelas mãos de Dom João VI em 1808 e esse relógio não entrou neste acordo com a Universidade Federal de Pelotas porque houve um acordo costurado ali via Embaixada da Suíça no Brasil. Os suíços levaram esse relógio para lá. Esse relógio, durante 1000 horas, foi o tempo gasto, Carol, para que fosse consertado, reparado, um trabalho ali muito minucioso. Ele voltou, portanto, ao Brasil e voltou aos acervos da Presidência da República. A gente ainda não sabe como ele ficou, a gente vai saber hoje nessa cerimônia no Palácio do Planalto, mas é um relógio que tem todo um detalhamento ali, ele tem uma cor de casco de tartaruga, ele tem uma paredinha, digamos assim, curva. Então, isso tudo trouxe muita delicadeza a esse trabalho. Nessa lista aí que a gente tem das artes, tem ainda essa ânfora portuguesa ou italiana, é um vaso, né, também bastante simbólico, de valor histórico bastante grande, 2 esculturas, 9 quadros, 5 pinturas, além de 3 telas. Chama bastante atenção também, em relação a essa situação das obras de arte, a pintura de Di Cavalcanti, que ficava aqui no Palácio do Planalto e que também vai ser devolvida a partir dessa cerimônia de hoje. É a pintura As Mulatas, Carol. Ela sofreu 7 facadas dos vândalos no 8 de janeiro. E aí, quando você olha de frente para a tela, a expectativa é de que você não veja mais nenhuma cicatriz. Mas na parte de trás, eles quiseram deixar bem claro que houve sim um processo de restauração, porque eles entendem que é preciso deixar claro que isso agora faz parte também da história dessa obra de arte, né? Ela passou e ela sobreviveu, querendo ou não, a um ato de vandalismo, então tem isso por trás da mensagem. Em termos de obras de arte, esse é o custo total, Carol, e um trabalho que foi feito ali com muito esmero pelos profissionais da Universidade Federal de Pelotas, pelo IPHAN também, e que agora está todo mundo muito contente de ter essas obras de volta por aqui. E, Carol, queria aproveitar também esse nosso espaço, esse nosso momento, porque a gente está falando bastante aí do ponto de vista do governo e trazer um pouquinho também do olhar da oposição, né? A oposição também já acordou
neste 8 de janeiro ali com muitas mensagens nas redes sociais, trazendo, né, um ponto de vista da oposição a respeito dessa data do 8 de janeiro. Há uma avaliação de que o governo faz um uso político da data, que isso acaba sendo uma espécie de cortina de fumaça em relação a outras coisas que estão acontecendo. Eles citam, inclusive, a expectativa nessa semana, na sexta-feira, dia 10, termos a posse de Nicolás Maduro na Venezuela. Então, há uma certa crítica da oposição de que, neste momento, o governo deveria estar preocupado ali com atos golpistas maiores, né, que estão em decorrência no momento, na visão da oposição. Então, esse é um dia de eventos aqui no Palácio do Planalto, aqui do ladinho na Praça dos Três Poderes, para marcar esses posicionamentos do governo, que quer que esse ato simbolize que o 8 de janeiro não foi esquecido e não vai cair no esquecimento, mas atos também da oposição. Então, os parlamentares já estão muito ali presentes nas redes sociais, com mensagens bastante críticas ao que eles chamam de uso político dessa data do 8 de janeiro. Lembrando que o projeto de lei da anistia, que é uma das principais reivindicações atreladas a essa data, na visão da oposição, não foi enterrado lá no Congresso Nacional. Carol, antes de te entregar, deixa eu só chamar a atenção para a imagem aqui de trás da gente, da rampa aqui do Palácio do Planalto. O presidente Lula vai descer a rampa em direção à Praça dos Três Poderes, rampa que está passando ali por um processo de limpeza para que o presidente Lula, acompanhado de outras autoridades, possa fazer essa descida. Isso está programado para ocorrer ali por volta das 11 horas da manhã. Carol. Até, Isabel, para a gente trazer um pouco do cronograma, do que a gente vai acompanhar daqui a pouquinho aí em Brasília, o momento em que o presidente Lula desce essa rampa que a gente vê aí em destaque na imagem, é quando ocorrerá aquele abraço à democracia? Essa é a previsão? Essa é a previsão, Carol. O que está acontecendo dentro do Palácio do Planalto é organizado pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, esse ato de reapresentação das obras de arte em pelo menos 2 fases. Até aqui, as informações que a gente tem é que a gente não vai poder estar ali acompanhando diretamente o evento. Isso tudo ainda está sendo explicado direitinho para a imprensa, mas na sequência vai ter essa parte externa, que é organizada sobretudo pelo Partido dos Trabalhadores, no núcleo aqui do Distrito Federal. Então, qual que é a ideia? É que o presidente Lula desça a rampa aqui do Palácio do Planalto e ele possa seguir atravessando a rua. Neste momento, a gente está vendo que está bastante movimentado nos 2 sentidos, tanto no sentido Zona Central quanto no sentido L4 Sul, porque o trânsito ainda está aberto para os carros, mas a partir das 9 horas da manhã vai ficar fechado, já para deixar tudo no esquema para que possa haver essa travessia do presidente da República em direção à Praça dos Três Poderes. Então, eles querem escrever a palavra democracia, fazer um abraço simbólico nessa palavra, para que fique ali essa imagem simbólica em relação a essa data do 8 de janeiro. Vocês conseguem ver que já tem movimentação, o pessoal ali levando alguns gradis, tem flores ali no meio da Praça dos Três Poderes também, e um palanque ali que foi montado, essa elevação que vocês veem ali no meio da praça, bem ali no rumo do Supremo Tribunal Federal, que é de onde as autoridades também vão poder ficar para acompanhar essa parte externa do ato de 8 de janeiro, fechando a agenda do ponto de vista do Executivo. De tarde, lá no Supremo Tribunal Federal, vai ter uma roda de conversa que vai ser coordenada pelo presidente em exercício, o ministro Edson Fachin. O Supremo é considerado o prédio que mais sofreu danos no 8 de janeiro, então tem uma agenda própria em relação a esses atos, mas os ministros do Supremo Tribunal Federal também estarão participando dos atos do Poder Executivo. Então tem previsão de Alexandre de Moraes, o Fachin, que é o presidente em exercício, e também do decano da Corte, o ministro Gilmar Mendes. Lembrando que Alexandre de Moraes é o relator, né, dessas ações todas no Supremo Tribunal Federal, que tratam também das condenações do 8 de janeiro.